Bom, o meu percurso não é um percurso linear, é um percurso, eu diria, muito híbrido e com caminhos que se cruzam, que vão fazendo sentido, né? Mas na verdade a minha formação de base é uma formação relacionada com a psicologia, que acaba por ter muita relação, nomeadamente com a psicologia comunitária, com o trabalho que eu faço hoje. E a minha formação na área das artes, e mais especificamente do teatro, eu fui fazendo à medida que sentia necessidade de desenvolver mais algumas questões técnicas. Então estudei dramaturgia em Paris, estudei coisas mais relacionadas com o teatro e a sua ligação às comunidades, à educação em Barcelona, estudei no Brasil, comédia dell'arte, ou seja, eu fui tentando construir uma formação um pouco à moda antiga, procurando as pessoas que eu lia, que eu achava que era importante cruzar-me, com quem eu achava que era importante trocar ideias e aprender. E então foi um caminho que foi acontecendo de uma forma muito natural. Há muito pouco tempo atrás, eu acho que entendi o porquê de fazer o que faço hoje e só o conseguir fazer de uma forma coletiva, não é? Ou seja, trabalhando sempre com muitas pessoas e com pessoas que pensam muitas vezes muito diferente de mim e outras vezes de uma forma mais alinhada. E eu pus-me a pensar onde é que nasci e onde é que fui criado. Só percebi isso há realmente muito pouco tempo. E eu nasci e fui criado numa freguesia, que é a freguesia de Campanhã, no Porto, que é uma freguesia que até hoje o último equipamento cultural público que tem é a Biblioteca Municipal no Jardim de São Lázaro, ao lado da Faculdade de Belas Artes. Daí para a frente, a cultura é assegurada por privados, por iniciativas, por algumas ações de junta de freguesia, mas isto para dizer que não há um equipamento cultural público que dê uma resposta a uma população enorme, já agora à freguesia da cidade, onde estão mais concentrados os bairros sociais. E eu acho que o meu caminho foi sendo um caminho de tentar entender como é que a cultura podia estar na vida de toda a gente, como é que a cultura poderia estar em equipamentos culturais, mas de uma forma expandida, como é que todos os espaços de uma comunidade podem ser espaços de cultura e de arte. E acho que vem muito daí, né? E tenho muita pena que continue a ser um território onde há esta escassez de uma proposta cultural e de uma política cultural. Então, na verdade, o que aconteceu foi arregaçar mangas, começar a trabalhar, então com várias pessoas que tinham interesses e sintonias. Então eu fui um dos fundadores de um coletivo no Porto que fez trabalho e que continua a existir, mas um trabalho de alguma forma abriu espaço para este trabalho de cruzamento entre a participação cívica e política e as práticas artísticas participativas e comunitárias. A partir daí também organizamos um festival, o Meixo, o Encontro de Arte e Comunidade, que continua a acontecer. Para o ano vai ter mais uma edição, e a partir daí fui-me cruzando com diversos trabalhos artísticos, dirigi trabalhos em prisões, em bairros sociais, em fábricas. Eu costumo dizer, onde existem pessoas há a possibilidade de nós criarmos, sempre numa tensão entre a abordagem profissional e não profissional, que é uma tensão que me interessa muito, uma tensão entre a técnica e entre o conceptual e entre aquilo que é espontâneo, que é genuíno, e como é que isto se cruza. Então interessa-me muito esse encontro, sempre me interessou, não sei fazer as coisas de outra forma, há mais de 20 anos. E então o percurso foi continuando. Entretanto, eu fui convidado para ser diretor de um festival muito dedicado ao espaço público, em Santa Maria da Feira, o Imaginários. Aí foi tentar entender como é que se desenvolve uma programação de um festival, neste caso um dos maiores festivais de espaço público
na Europa, um festival com uma trajetória incrível. Eu acho que em Portugal conhece muito pouco do que foi feito naquele festival desde o início da década de 2000. E o grande desafio foi como é que nós passávamos dos grandes formatos em espaço público para uma relação mais íntima com os públicos. Eu chamei-lhe uma estratégia de transformar o festival num festival à escala humana. E aí foi possível começar a experimentar uma coisa que até hoje me entusiasma muito e que continua a construir coletivamente, que é como é que nós trazemos estes princípios da criação artística, estes princípios coletivos, para a própria programação. Como é que nós desenhamos uma programação de um festival que segue os mesmos princípios. E cada vez me tem entusiasmado mais como é que nós discutimos isto do ponto de vista da política cultural, ou seja, nestes 3 níveis, política cultural, programação cultural e a criação. Como é que mais pessoas, mais diversas, com outros olhares, com outras formas de estar no mundo, com outras estéticas, podem interferir na discussão e na tomada de decisão nestes 3 níveis. E, portanto, o meu trabalho tem andado muito em torno disso, quer enquanto curador e diretor artístico de alguns festivais, de algumas curadorias mais específicas para algumas instituições, quer do ponto de vista nacional, quer internacional, sempre baseado nestes princípios, a questão da criação. Então eu continuo a desenvolver trabalho em contextos distintos. Estou agora muito ocupado numa pesquisa sobre a preguiça, sobre o ato de preguiçar e como isso é absolutamente relevante reinventar, reconquistar, trazer para a nossa vida. São residências participativas onde nós exploramos como é que o nosso corpo grava o prazer da preguiça, como é que recupera essa relação, como é que nós entendemos na nossa comunidade, na nossa cidade, no espaço público, onde é que nós temos lugar para preguiçar. Muito poucos lugares. É uma vergonha preguiçar em público, que é muito interessante de refletirmos e também de contrariarmos com o nosso corpo, não é? E do ponto de vista das políticas culturais, eu tenho trabalhado com vários municípios no desenvolvimento de redes culturais, redes transversais que cruzam os agentes culturais, mas também os agentes educativos, sociais, da saúde, e agora também temos insistido em agentes mais ligados às questões ambientais, para pensarem juntos em fóruns como é que se organiza um conjunto de ações culturais que sejam complementares e que se retroalimentem, para deixarmos de uma vez por todas de pensar as coisas setor a setor. Então eu acho que a cultura tem também muito essa vocação e essa possibilidade de colocar áreas espartilhadas, divididas, a dialogarem e a tentarem entender como é que se expressam conflitos, confrontos, como é que se aprende a argumentar nesses conflitos e como é que se gera sustentabilidade para outros futuros, não é? A partir de 2014, 2015, era um momento de enorme cansaço e, acima de tudo, alguma desesperança relativamente ao trabalho que estava a ser desenvolvido, relativamente até aos dispositivos de organização coletiva, à forma como as decisões eram tomadas, as relações com as instituições também. Eu acreditava muito que as instituições, a partir do momento que entendessem como o trabalho poderia acontecer de outra forma e que esse trabalho era feito com cabeça, tronco e membros, que se abriam a isso e não poderia estar mais enganado. Ou seja, houve instituições com que foi possível isso acontecer. Hoje a situação é muito diferente. Eu sinto hoje uma abertura muito maior para repensar formas de fazer, mas na altura era realmente muito complicado. E eu senti necessidade de parar, de encerrar um ciclo. Claro que isto não foi assim tão óbvio na altura. Quando nós estamos no chamado olho do furacão, não conseguimos ter consciência disso, mas era efetivamente um momento de parar, e foi isso que aconteceu.
e então eu decidi que precisava de estudar, de refletir, de ver outras experiências e de, acima de tudo, não estar com um papel tão ativo e tão participativo relativamente aos processos. E, portanto, foi um autêntico luxo esses 4 anos, porque eu tive uma bolsa e, portanto, desenvolvi o meu doutoramento em Portugal e no Brasil, com coletivos que se dedicam a um trabalho artístico, no caso do Brasil, mais em periferia, coletivos de jovens negros. E em Portugal tentei estar com projetos e com coletivos um pouco espalhados por todo o país para ter a noção de realidades muito distintas, mas foi um privilégio voltar a pensadores e a autores que eu queria voltar e nunca tinha tempo, descobrir outros, fazer cruzamentos. Eu sou um apaixonado por criar ligações entre as ideias, conexões, coisas que às vezes não parecem prováveis e estão extremamente relacionadas. Então o meu doutoramento também é muito sobre isso, né? Como é que a antropologia contamina a performance, como é que a performance vai contaminar uma ideia de política cultural, como é que tudo isto pode ter uma leitura mais complexa, não fugir da complexidade da realidade, mas acima de tudo celebrar isso e perceber que isso nos pode fazer chegar a outros lugares e não tentar fazer assim uma coisa muito superficial e com respostas certas, a tirania da certeza que nós vivemos, né? Às vezes há muita tendência para, ok, há aqui 2 ou 3 chavões e 2 ou 3 ideias, eu explico isto. Não é viável explicar uma realidade tão complexa dessa forma e isso não deve ser um problema. Então o doutoramento serviu para isso e serviu para eu falar menos e para eu escutar mais e aprofundar a minha qualidade de escuta. E isso foi muito importante. Eu agradeço muito, foi um tempo da minha vida hiper privilegiado, né? Onde eu consegui também, porque se calhar não estava emocionalmente tão envolvido naqueles trabalhos, naqueles coletivos, naqueles projetos em concreto, ter uma outra visão sobre o que estava a acontecer e tentar estruturar um pouco as ideias em torno disso. Isso, junto com a experiência que eu já trazia, acho que foi verdadeiramente fundamental para depois o que resultou numa tese, que é hoje uma tese em que eu me revejo em algumas coisas, noutras nem tanto. Há pensamentos que foram evoluindo, muita coisa aconteceu, então eu escrevi a tese em plena pandemia, foi também um momento muito focado nessa escrita, e quer dizer, depois da pandemia muitas coisas aconteceram, eu acho que havia muitas expectativas, eu estava muito otimista para grandes transformações estruturais, quer do ponto de vista político, quer na própria área da cultura. Não foi bem isso que aconteceu, mas acho que estamos num momento muito interessante e a tese permitiu também firmar e inscrever esta área de cruzamento na academia em Portugal e não só em Portugal, e poder também aproximar-me de pessoas que têm vindo a pensar e se interessam por esta área, e isso é também muito relevante. Então, este tema e ele é afirmativo para ser provocador, né, de alguma forma. E ele foi também um título que eu dei a um artigo de opinião que escrevi em tempos para o Público e que, na verdade, ajuda a sintetizar 2 pontos fundamentais. Por um lado, como é que a cultura contribui para fortalecer democracias extremamente fragilizadas, e falamos em geral das democracias ocidentais, e para que possa contribuir para fortalecer a democracia, a própria cultura tem que aprofundar os seus princípios democráticos de produção, os seus modos de fazer, de pensar e de ser também, né? Então,
O título procura sintetizar esta tensão constante e que é uma retroalimentação, se nós quisermos, não é? Ou seja, tanto a política como a cultura vão sempre para além, cedem, não ficam contidas. E não é por acaso que eu acho muito interessante este campo de fricção, este denominador comum, se quisermos chamar assim. Ou seja, por um lado, em democracias frágeis, em que estamos a viver momentos extremamente difíceis, tempos de muito aceleramento, de confusão, de grandes populismos, como é que o campo da cultura, onde nós estimulamos e desenvolvemos o pensamento crítico, a curiosidade, onde reinventamos formas de estar, de ser, é para isso que serve uma abordagem poética, é para reinventar isso, é para criar realidades que hoje nos parecem impossíveis, não é? E como é que isto pode ajudar a pensar e a reinventar a democracia. Ou seja, a democracia precisa urgentemente de rever os seus sistemas e os seus dispositivos, precisa de rever as instituições públicas e políticas. Há muitas experiências, eu sou muito otimista desse ponto de vista, há muitas experiências a acontecerem no mundo. Desde 2011, se olharmos para o que aconteceu na Primavera Árabe, no Occupy nos Estados Unidos, nos secundaristas no Brasil, na versão portuguesa da geração Arrasca, nós percebemos configurações políticas que se começam a distanciar daquilo que nós convencionalmente olhamos para sendo política, como são os partidos, os sindicatos, essas organizações mais rígidas e com hierarquias muito verticais. E nesses movimentos nós experimentamos uma série de características como as lideranças que não são lideranças únicas, não é um líder herói que vem salvar um coletivo, são lideranças horizontais, partilhadas. Se nós tentarmos pensar em nomes que ficaram isolados, em personalidades isoladas destes movimentos, temos muita dificuldade em o fazer, e eu acho isso extremamente interessante. A forma como estes movimentos ocuparam o espaço público, como organizavam assembleias, como tomavam decisões, a forma como as tecnologias foram ativadas e utilizadas como nunca tinham sido, ou de uma forma tão intencional tinham sido, e o que ficou depois disso, né? Como é que estas configurações nos podem inspirar para perceber como politicamente nos podemos organizar de outra forma? E eu acho não, tenho a certeza que as novas gerações, as pessoas mais jovens, estão a tomar esse poder nas mãos e a experimentarem isso também, porque provavelmente têm muito pouco ou quase nada a perder. E isso é alguma coisa para o qual a cultura dá um contributo fundamental, exatamente porque é um campo de experimentação para essas realidades utópicas que ainda não chegaram, que ainda não são possíveis. E, por outro lado, como é que a cultura pode e deve se abrir mais a esta ideia de democracia cultural, que, do ponto de vista narrativo começa-se a implementar, mas onde precisamos claramente de ir mais longe, não é? Ou seja, como eu dizia há pouco, como é que as políticas culturais, como é que as programações, como é que as criações se podem e devem abrir a protagonistas mais diversos, a estéticas múltiplas, e como é que as pessoas se podem responsabilizar por decisões também a esse nível e, portanto, fazer com que a cultura seja um elemento fundamental na sua vida, incontornável, e que é isso, que a cultura possa intervir, operar e reinventar aquilo que é o nosso dia-a-dia, os nossos cotidianos. Porque é que eu acho que se podem inserir nessa ideia que a Brutéria propõe de bom lugar, não é? Só é possível nós fazermos mudanças estruturais se formos humanos, naquilo que é o mais essencial do que é ser-se humano. E isso passa por abertura,
disponibilidade, escuta, e por contrariar a solidão nas decisões, a competição, o individualismo, a rigidez, e portanto eu acho que estas conferências são esse bom lugar, esse lugar para nós nos pensarmos e reinventarmos, para nos experimentarmos de outra forma, para prestarmos mais atenção às lógicas das coisas, às intencionalidades das coisas, e se calhar perdermos menos tempo e darmos menos foco aos conteúdos, às agendas, se quisermos, às prioridades das agendas que se calhar não são aquelas agendas tão prioritárias, não é? Um bom lugar porque nós nos podemos e devemos inspirar, na minha opinião, nos nossos vizinhos, na professora dos nossos filhos, nas pessoas que vivem na nossa rua, e não temos que estar sempre de uma forma desenfreada atrás do último livro ou da pensadora mais incrível. Claro que isso é fundamental, importantíssimo, e nós devemos ser hipercontaminados por esse pensamento mais cosmopolita, se quisermos. Mas como é que isso está nos nossos dias concretos? Não é? Então, procurar também mais inspiração uns nos outros, eu acho que isso constitui um bom lugar. Eu acho que é isso que a Brutéria propõe com este ciclo de conferências, e acho que a cultura e a política no seu cruzamento é um espaço privilegiado para experimentar isso. É um lugar que eu acho que deve ser de experimentação em simultâneo, artística e política. Temos que reinventar as formas de fazer arte, e temos que reinventar as formas de fazer política, e nós fazemos todos muita política por outros meios que às vezes ainda não têm nome e que precisam de ganhar essa força e essa visibilidade.